Nós estamos aqui no Jardim Botânico de São Paulo e a nossa proposta é mostrar, principalmente para os professores que nos visitam, algumas abordagens diferenciadas. Bom, então a gente começa com a embuia, mostrando a quantidade enorme de plantas epífitas que tem. E parte, obviamente, do questionamento, não de uma aula no campo, uma aula de biologia no ambiente natural. A nossa intenção é fazer com que eles observem e tirem conclusões a partir daquilo que eles estão observando. Então aqui a gente começa questionando com os alunos para que eles comecem a observar para o exemplar arbóreo e identifiquem quantos tipos de plantas fixadas no tronco eles conseguem identificar. Qual a diversidade de plantas que eles conseguem identificar aí. Então a gente tem aqui um cacto macarrão, uma cactácea, uma bromeliácea, uma bromélia. Aqui a gente tem uma semente que alguma ave, algum passarinho trouxe e defecou e acabou nascendo nessa forquilha da própria árvore. Ali a gente tem diversos líquens, o mais esverdeado, aquele avermelhado, tem esse tapetinho também que são as briófitas, e assim eles vão levantando esses dados. Ah, tem uma aqui, será que essa daqui é uma? Pode contar? Pode contar uma. Essa daqui, pode contar? Não, essa é a mesma, né? Ah, tá, então aquela ali, aquela vermelha ali em cima, a gente conta e vai levantando a diversidade de plantas epífitas que a gente consegue identificar nesse exemplar arbóreo. O fato é que, em determinado momento, quando os alunos já conseguirem identificar pelo menos 90% das espécies que a gente tem aí, a gente passa a fazer os questionamentos, direcionar o raciocínio deles. Então as perguntas são do tipo, essas plantas fazem mal à planta hospedeira? Elas estão retirando alguma coisa dela? Elas são parasitas? Ou elas estão aí apenas por uma questão estratégica? E a partir dos questionamentos nós vamos levá-los a concretizar mentalmente o conceito de plantas epífitas, que não são parasitas. Elas estão apoiadas nas árvores única e exclusivamente por uma questão estratégica. Se elas ficarem no extrato mais inferior da mata, no extrato herbáceo, arbustivo, a quantidade de luz que elas precisam para fazer fotossíntese não é suficiente, então elas têm adaptações para se colocarem em estratos mais superiores dentro da mata e assim receber a quantidade de luz que elas precisam. Então, aí a gente passa para uma segunda pergunta. A gente pede para que os alunos observem esta árvore da esquerda e comparem com a árvore da direita. Elas são semelhantes? Elas são diferentes? Quais são as diferenças mais evidentes que você consegue ver aí? Num determinado momento, alguém vai dizer, nossa, essa planta da esquerda tem muito mais plantas penduradas do que a da direita. E aí a gente instiga um pouquinho mais com um outro questionamento. E por que será? Você saberia explicar por que disso? Cheguem mais perto, examinem. Quando a gente começa a examinar o material, e é importante que os alunos participem ativamente, efetivamente, toca na árvore, olha só. Nossa, ela solta casca, né? A gente chama de tronco escamoso. Ele solta escamas, solta as placas. Por que será, então, que essa daqui não tem tantas epífitas quanto a outra? Alguém pode falar, mas professor, olha, tem uma ali, na forquilha, na axila daquela árvore, na forquilha dela tem uma ali. Ah, então, ali ela não precisa se fixar na parede da árvore, no tronco da árvore, ela consegue um pouco mais de apoio. Mas aquelas que ficam, principalmente os líquens, as briófitas, não conseguem se fixar aqui. E a gente vai instigando até que eles levantem a seguinte hipótese. Elas não conseguem se fixar porque elas têm o tronco escamoso. Só para constar, aquela primeira árvore que a gente viu era uma embuia e essa é um cambuci. O cambuci é da família das mirtáceas, a mesma família da goiabeira, da pitangueira, eucaliptos, tá certo? Todas as mirtáceas têm caracteristicamente esse tronco escamoso.
Bom, então, eu acho que com aquela conversa que a gente teve no Cambuci sobre as mirtáceas de caule escamado, é uma deixa para continuar a mesma abordagem interpretativa da natureza nesses dois exemplares que eu vou falar agora. Esse é um araçá d'água e aquele é um pinheiro. Bom, nesse momento que você está com a turma já bem preparada, já foram convidados para o trabalho de levantamento de dados, todos já estão querendo responder pergunta, tem aquele menino ali do lado que falou, poxa, mas aquela menina responde todas, não sobra nenhuma para mim, então ele vai querer participar também. Então, como aquela árvore lá no fundo, a Cambuci, ela é uma mirtácea e tem caule escamoso, eu preparo uma armadilha que é a seguinte. Observem esse exemplar arbóreo. Olha o caule. E ainda fico explicitando o que eu quero, né? A gente tem que direcionar o pensamento, o raciocínio desse aluno. Qual que é a semelhança que você vê com aquela árvore? Ah, ela também tem... Como é que é mesmo, professor? O tronco escamoso? Ah, é isso mesmo, então. Ela tem o mesmo tronco escamoso. Qual será a família dela? Aí o outro responde, ah, é uma mirtácea, aquela você falou que era mirtácea. Aí eu convido para chegar mais perto. Então, o aluno responde, é uma mirtácea, porque ele se lembrava que todas as mirtáceas tinham tronco escamoso. E aí a gente pode também verificar uma hipótese que foi refutada, né? Pois como vocês viram agora mesmo, essa planta, apesar de chamar araçá, e araçá é o nome vulgar de muitas espécies de mirtácea, ela é uma combretácea, é uma outra espécie. Então aí a gente refuta a hipótese de que ela seria uma mirtácea, exclusivamente pelo fato de ter um caule escamoso. E mostra para os alunos então que não é a partir de uma característica que a gente determina as coisas como elas são. Dentro dessa abordagem interpretativa, a gente aproveita o nome daquela árvore que a gente estava tratando, é araçá d'água. O próprio nome vulgar da planta já diz alguma coisa sobre o ambiente onde ela vive. Mas se a gente analisar bem a estrutura desse organismo, a gente vai ver que existem outras pistas que nos dão informações a respeito do modo de vida, do habitat dessas espécies. Eu selecionei também esse pinheiro para comparar as duas. Bom, se essa planta, o araçá d'água, esse é o galho que vem daquela planta, do araçá d'água, tá certo? Essas são as folhas do araçá. O que a gente pode ver de início é que as plantas têm uma superfície foliar muito grande, né? Isso serve para ela evapotranspirar mais, ela eliminar esse excesso de água. Por outro lado, se a gente pegar aqui o detalhe de uma folha desse pinheiro, a superfície foliar da folha é muito pequena. E isso é uma adaptação morfológica relacionada ao habitat em que ela vive. Se por um lado o araçá d'água vive num ambiente com muita disponibilidade de água, os pinheiros, que são mais característicos do hemisfério norte, de clima temperado, eles vivem num ambiente, numa região do planeta onde neva muito. E a água no estado sólido, ela não está disponível para as plantas. A água disponível é aquela água no estado líquido. Então, se ela tivesse uma folha com um limbo, uma superfície foliar tão grande quanto essa, ela ia estar desperdiçando um recurso que lhe é escasso. Da mesma forma, se ela não tivesse essa característica morfológica, num lugar onde neva, a neve ia se acumular. Se ela fosse que nem esse araçá, imagine, a neve ia se acumular até quebrar o galho, ou se não quebrasse, ia queimar a folha, ia inutilizar a folha, ia causar uma injúria para a planta. Dá para perceber então que as diferenças entre uma planta que vive num lugar seco, ou não seco, mas com indisponibilidade de água, tem características bem diferentes do que aquela com disponibilidade de água.